Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional.
Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da Terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da Terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil.
Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da Terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo.
Aleluia, bom dia, amém? Vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor. Dê bom dia para a pessoa que está do seu lado. Aleluia, Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos disponíveis, meu Pai, para o Teu agir. Nós estamos disponíveis, meu Pai, e sensíveis ao Teu Espírito. Venha fazer o que o Senhor deseja essa manhã. E corações venham ser alcançados, meu Pai, com a Tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Nova estação chegou, novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Aleluia. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebre a nova temporada. Minha fé está firmada em Deus. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Oh. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebre a nova temporada. Minha fé está firmada. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebre a nova temporada. Minha fé está firmada. Celebre a nova temporada. Minha fé está firmada.
celebre a nova temporada. Minha fé está firmada em Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que
posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Desfrute da presença dele. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória.
Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Isso que nada vai roubar. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o... Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar de ti e tudo volta pra ti. Aleluia. Pode sentar, amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Só tem o pastor PC aí. Aleluia. Pelo menos você está fazendo sua parte, né? Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Você se considera um privilegiado de estar ouvindo a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Somos muito abençoados. Temos a oportunidade hoje de receber a palavra de Deus. E não é todo mundo que tem esse privilégio. Então nunca esqueça disso. Sempre agradeça pela porta aberta para você receber a palavra de Deus. Amém? Deus é bom. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Creio que não. Todos de casa. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Você está aqui, fez aniversário. Marlon, né, Marlon? Glória a Deus. Marlon é uma bênção. Queremos orar pela sua vida, agradecer a Deus, que você tem sido uma bênção para todos nós. Pastor PC, por favor. Aleluia, glória a Deus. Queria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus, para a gente honrar a vida do nosso irmão. Vale dizer primeiramente para você que você é uma bênção aqui para a nossa igreja, que você vem servir no Senhor aqui, tem sido fiel. Dizer que você pode contar com a liderança dessa igreja, certo? Não só nos momentos de cultos, mas na semana, pode nos procurar para precisar de alguma coisa, nós estamos juntos também, amém? Quero que vocês tenham suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão.
esse novo ciclo que se inicia, Senhor, sobre a vida dele. Declaramos sobre a vida dele saúde divina, ele prosperando em todas as áreas, Senhor. Os olhos espirituais dele sendo iluminados, graça sobre a vida dele. Declaramos também um ano de avanço, Senhor. E aonde esse homem chegar, a tua palavra vai chegar, Senhor. E através da vida dele, vidos irão te conhecer. Ele vai crescer, Senhor, como filho e como marido, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Aleluia, parabéns. Bom, estamos hoje com a presença da professora Carol. Pedi para você ficar de pé aí, povo. Glória a Deus, amém. Professora do Rema, membro da nossa comissão doutrinária. O currículo é grande, não dá para lembrar de tudo não. E tem sido um tempo precioso com ela aqui no Rema. Está dando aula de fruto do Espírito. E eu tenho abençoado muito a nossa escola, né? E agora, hoje, nós temos o privilégio de receber através da vida dela. Amém? Então, logo depois aqui da oferta, ela já vai subir. Agora nós vamos coletar os dízimos e as ofertas. Amém? Você se alegra com isso? Aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, a Bíblia traz um princípio, né? O princípio da semeadura. Paulo está falando aqui sobre as ofertas que estavam sendo coletadas e o Espírito Santo, através dele, revela muita coisa aqui nesse capítulo. Tem muita coisa importante para que nós entendamos como Deus trata essa questão de ofertar, né, de você ser um doador. E aqui ele já começa dizendo assim: eu digo isto. Algumas Bíblias trazem eu afirmo. Isso aqui está dizendo assim: eu, e é o Espírito Santo que está falando, Deus falando, através da vida de Paulo, eu afirmo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Eu aprendi, irmãos, ser imitador de Deus. O que Deus fala, eu falo. E se Deus fala, eu acredito. Então, você precisa entender que tudo que você possui hoje são frutos das suas semeaduras. Amém? Eu não sei qual a situação que você está passando financeiramente, mas eu posso garantir para você que se você plantar, você vai colher. Amém? Então eu não sei como você fez isso até hoje, mas você pode mudar o teu amanhã. Amém? Você pode mudar a tua colheita de amanhã. Se você não está satisfeito com a sua colheita até hoje, ainda dá tempo você mudar o que você está colhendo. Como é que eu faço, pastor? Só plantar diferente. Porque ele diz: aquele que semeia, que planta pouco, vai colher pouco. E o que planta muito, vai colher muito. Então, você tem uma escolha. Amém? Pastor, mas quanto é muito? Você sabe. Amém? Você sabe o quanto é muito para você. Aí você analisa se você tem plantado pouco ou plantado muito. Porque eu tive um tempo que eu plantava R$2 cada culto e era muito para mim. Por isso, eu comecei a colher muito. Depois de um tempo, colhendo mais do que o que eu plantava, irmãos, R$2 não era mais muito para mim. Você entendeu isso? Pois é, todo mundo sabe o que é muito para si. Amém? Ah, mas eu dou tanto. Mas esse tanto que você dá, que pode ser muito para mim, será que é muito para você? E o que você dá ou não dá achando que é pouco, pode ser muito para você, mesmo você achando que é pouco. Amém? Porque quando eu dava R$2, alguém podia pensar assim: ele dá tão pouco.
mas estava enganado, porque eu dava R$2 e era muito para mim. Aleluia, amém? Então analisa, há quanto tempo você está plantando a mesma coisa e essa mesma coisa já deixou de ser muito para você? Glória a Deus, amém? Você precisa fazer uma revisão aí nos seus investimentos, amém? Faça uma revisão nos seus investimentos no reino de Deus. Aquele que planta pouco, colhe pouco, que planta muito, colhe muito. É você que escolhe como quer colher. Cada um dê segundo propõe em seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu digo uma coisa para você, funciona, viu, gente? R$2 hoje para mim não é mais uma oferta grande, é uma oferta pequena. Ou seja, funciona. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia. Quem pode ofertar com alegria, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de receber do Senhor as sementes que o Senhor nos tem dado. E queremos mostrar e demonstrar, Senhor, a nossa fidelidade, o nosso desejo, ofertando e dizimando, de continuar, Pai, nesse ciclo que o Senhor criou para nos abençoar. Abençoamos, sim, Pai, a Tua obra através do dízimo da oferta, mas entendemos que o Senhor criou para nos abençoar esse princípio, Pai. Então nós honramos a Tua palavra, sobre ela lançamos a nossa semente, em nome de Jesus. Amém. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Está sentado sobre o trono, ao que vive, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder. Está sentado sobre o trono, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Aleluia. Pai, te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te rendemos toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Seja entronizado em meio aos nossos louvores. Te rendemos graças, Pai, porque sabemos que sem Ti não somos nada, sem Ti não temos nada e não podemos nada. Nós somos
e fazemos aquilo que o Senhor é e faz por nós, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em família, escutando, sendo ministrados pela Sua palavra. Como o salmista diz, como é precioso que os irmãos vivam em união. Existe algo precioso quando os teus filhos se reúnem. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali a sua graça se manifesta, a sua unção transborda sobre nós. O seu Espírito tem primazia de se mover em nosso meio como melhor lhe apraz. Muito obrigada, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade de conhecer mais quem Tu és. No precioso nome de Jesus, te engrandecemos e te damos graças. Amém e amém. Aleluia, bom dia. Muito obrigada, vocês podem se sentar. Nossa. Bom dia, pessoal, tudo bom? Graça e paz a todos vocês. Então, como o pastor Rubênio disse, eu sou Carol Honório, faço parte, sou ministra do Ministério Verbo da Vida, faço parte da coordenação doutrinária e, por isso, eu trabalho no Centro de Operações do Verbo da Vida em Campina Grande. Porém, algumas pessoas mais atentas devem ter percebido que o meu sotaque não é de quem é de Campina Grande. E deixa eu logo avisar, o microfone não está chiando, não está com defeito. O problema não é o microfone. É porque, apesar de morar em Campina Grande, eu sou do Rio de Janeiro, por isso esse chiado. Amém? Mas para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Eu estive em Fortaleza, ensinando a matéria anterior, e de lá vim para cá. Passar esse tempo aqui nessa terra, no Ceará. Desde que cheguei, anteontem eu estava falando com Mona Lisa, eu falei, gente, eu acho que Deus não quer que eu vá na praia aqui do Ceará, não. Porque todas as vezes que a gente fala, não, amanhã a gente vai para a praia, Carol, com certeza amanhecia chovendo. Mas eu consegui pelo menos pôr o pé na areia aqui no Ceará, já me dei por satisfeita, porque praia mesmo não está rolando, mas está tudo bem, está sendo um tempo maravilhoso estar aqui nessa terra maravilhosa, amém? Dito isso, queridos, eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. O tema que a gente vai falar hoje é olhe para Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Sabe, queridos, a Bíblia nunca disse, em lugar nenhum, que a vida com Deus é uma vida livre de problemas. A gente, sempre que a gente vai falar disso, há alguns casos importantes que a gente gosta de citar. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não foram livres da fornalha, eles foram livres na fornalha. Assim foi com Daniel. Paulo, ele muitas vezes foi livre no meio do naufrágio, em muitas situações difíceis. E a gente vê isso durante todas as Escrituras. E a gente vai usar um texto, queridos, que é muito conhecido de vocês, mas eu falo que é um problema. Às vezes a gente, por conhecer muito alguns textos ou algumas frases, a gente para de pensar sobre e para de perceber tudo aquilo que aquele texto, aquela mensagem tem para nós. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Capítulo 14 de Mateus começa com a morte de João Batista. E aí Jesus recebe a notícia e ele se afasta. Só que aqui a fama de Jesus já era muito conhecida e ele não conseguia se afastar tanto assim quanto ele queria. E de repente ele vê uma grande multidão e começa a ministrar para essa multidão. E aí Jesus fala, os discípulos falam, mestre, é tarde, aqui a gente está num lugar deserto, esse pessoal não tem para onde comer. Aí Jesus fala, dá comida para eles. Aí os discípulos, mas Senhor, a gente só tem 2 peixinhos e 5 pães. Aqui tem uma multidão. E aí você conhece a história e depois pode ler melhor. Jesus faz a sua primeira multiplicação de pães e peixes. E aí todo mundo come e sobra muita coisa. E aí Jesus manda os discípulos irem embora. Falam, vão porque depois eu alcanço vocês. Jesus tinha a intenção de se retirar para orar. Ou para ficar um tempo sozinho. E aí os discípulos pegam o barco, entram no que eles chamavam de Mar da Galileia, mas na verdade era nada mais, nada menos que um lago. E aí, no versículo 22,
Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Primeira coisa, você tem que observar aqui. Quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado? Jesus, não foi? Jesus falou: vão que depois eu alcanço vocês. Por que isso é importante, queridos? Porque eles estavam exatamente fazendo aquilo que Jesus mandou eles fazerem. E no meio da direção, no meio da obediência, a tempestade chegou. A gente precisa entender isso, queridos, porque às vezes as pessoas dizem: se você está enfrentando muito problema, é porque você está em desobediência, é porque você está em pecado. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê os discípulos, os apóstolos sendo presos simplesmente porque fizeram o que Jesus mandou fazer. Aqui, os discípulos entraram no barco e foram atravessar o lago de Genezaré porque Jesus mandou. Mas mesmo assim, a tempestade chegou. Eu gosto sempre de, quando eu estou falando por isso, eu gosto muito de usar Paulo como exemplo. Gosto muito da vida do apóstolo Paulo. E se você começar a ler do capítulo 20 de Atos até o final, você vai ver que ele estava só fazendo o que Jesus mandou ele fazer. E foi problema atrás de problema. Ele falou: estou indo para Jerusalém, eu não sei o que me espera lá em Jerusalém. Só sei que o Espírito Santo me garante que de cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. Mas eu não tenho a minha vida por preciosa, contando que eu faça aquilo que o meu Senhor me chamou para fazer. Capítulo 21, chega um profeta e mostra o que ia acontecer com ele, todo mundo fala para ele não ir. E ele fala: por que vocês estão tentando me parar? Chega em Jerusalém. Encontra Tiago. Tiago fala muito bem. Paulo conta tudo para Tiago. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. E Tiago fica feliz com tudo que ele ouve e fala assim: mas Paulo, para você não ter problema, vai lá no templo, faz o que você tem que fazer. Tiago, Paulo, beleza. Foi lá no templo, fez o que tinha que fazer. Quando estava saindo, começa uma confusão, ele é preso. Conversa vai, conversa vem, tentam armar uma armadilha. Armar uma armadilha foi ótimo. Fazer uma armadilha para matar ele. Obviamente não conseguem. No capítulo 23 de Atos, Paulo está preso e recebe uma visita. Jesus aparece para ele. E aí Jesus fala: muito bem, Paulo, agora eu quero que você vá para Roma. Paulo, tá certo. Iam soltar Paulo, mas Jesus tinha mandado ele ir para Roma, então ele tinha que dar um jeito de chegar em Roma. E ele vira e fala: eu apelo para César. Todo mundo: a gente ia soltar você, mas você apelou para César, então para César você vai. Quem tinha mandado Jesus ir para Roma? Quem tinha mandado Paulo ir para Roma? Jesus. O que Paulo fez? Deu um jeito de ir para Roma. No meio do caminho, querido, sabe o que aconteceu? Uma tempestade horrorosa. Paulo até antes da tempestade ficar muito feia, falou: é melhor a gente não ir. Vejo, e a gente estuda isso como a gente está vendo, como ser guiado pelo testemunho interior. Paulo disse: não vá. Mas para todo mundo, para a gente já é o apóstolo Paulo, mas para a galera lá era só um prisioneiro comum. Segue em viagem. Lucas chega a dizer que depois de muito tempo sem ver sol, lua e estrela, só via chuva. Começa a tempestade e aí depois de muito tempo, Paulo, todo mundo já achando que ia morrer, Paulo fala: ei, não tenham medo, tenham bom ânimo. Um anjo do Senhor a quem eu sirvo me apareceu essa noite e disse que a gente não vai morrer. O barco vai se despedaçar. E aí eles chegam numa ilha, queridos, depois do naufrágio. Pronto, chegou na ilha, agora está salvo. Foi jogar lenha na fogueira, uma cobra pula na mão dele. Por quê? Porque ele estava fazendo o que Jesus mandou ele fazer. Ele não estava em desobediência, queridos. Eu não estou
dizendo que não tem problema desobedecer. Não, se você está desobedecendo, a coisa fica pior. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que nem todos os seus problemas vão ser porque você fez alguma coisa de errado. Às vezes é só o cão dos infernos querendo te parar. Amém? Onde Paulo ia, queridos, tinha um mensageiro de Satanás tentando parar a vida dele. Tentando perseguir, por quê? Porque Satanás não queria que ele continuasse pregando o evangelho. Problemas vão se levantar, porque a gente está no mundo, que ainda está... O mundo, a gente não, mas o mundo está sob a influência de Satanás. Jesus disse, eu estou falando todas essas coisas aqui para vocês, João capítulo 16, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão enfrentar aflições. Bomba, problema, BO, é isso que tem no mundo. Mas Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Amém? Então, mesmo fazendo tudo certinho, queridos, tempestades podem chegar. E está tudo bem. Isso não quer dizer que a gente errou. E vou te falar uma coisa. Paulo disse isso aos Gálatas, e é um princípio da palavra de Deus. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também colherá. E às vezes a gente está passando por uma situação difícil e a gente pensa, eu estou colhendo o que eu plantei. Mas nem sempre a gente está colhendo o que a gente plantou. Eu vou te contar um exemplo de algo que já aconteceu comigo. Lembra que eu sou do Rio de Janeiro, né? Tá. Eu nunca na minha vida, queridos, nunca na minha vida coloquei a arma na cara de ninguém. Nunca apontei a arma para a cara de ninguém. Mas eu já tive uma arma apontada para a minha cara. Eu estava colhendo o quê? Nada. Porque eu não tinha plantado aquilo, mas eu vivo num mundo governado por Satanás em que eu tenho problemas. Provavelmente eu estava sendo a terra que aquele homem que apontou a arma para a minha cara estava plantando. Ele estava plantando e ele colheu porque ele foi preso, mas enfim. Nem tudo que a gente passa na nossa vida é colheita do que a gente fez. Se plantamos errado, vamos colher errado. E isso é um princípio. Mas a gente tem que parar com essa ideia de se a gente está passando por alguma coisa errada na nossa vida, a culpa é nossa. Nem sempre vai ser culpa nossa. Às vezes é só alguém plantando errado em nós. Ou porque a gente vive no mundo. E Jesus disse que nesse mundo, enquanto a gente estiver nesse mundo, nessa dispensação, a gente ia ter problemas. Amém? Porque enquanto a gente fica nessa coisa, o que eu fiz de errado, a gente entra num ciclo de impotência e incredulidade e achar que a culpa é nossa e a gente para de fazer ou de se conectar com a solução. A gente fica tão afogado em pensamentos, pensando o que eu fiz de errado para consertar, mas não tem nada para consertar. Simplesmente é uma oposição que se levanta na nossa vida e acontece na vida de todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não foi o escolhido para passar por mais problemas. Todo mundo aqui, meu amigo, tem problema para resolver, tem BO para resolver. Amém? Voltando para o texto, versículo 25. Então eles estavam nessa situação, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Outra coisa importante, Deus não nos deixa sozinhos no meio da tempestade. Ele segue conosco, Jesus foi ao encontro deles. Sabe, queridos, algo me chama a atenção todas as vezes. Essa não foi a única vez que os discípulos estiveram em uma situação como essa, em uma tempestade no meio do que eles chamam mar, mas que na verdade era só um lago. É porque tinha pelo menos 3 pescadores nessa situação. Pedro, Tiago e João estavam no barquinho. Onde? No mar da Galileia.
E para assustar pescador, queridos, não é qualquer chuvinha, não é qualquer garoa, porque eles estão acostumados com essa situação. Então o negócio estava feio. Amém? Mas Jesus não deixou eles lá. E deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele nunca é a fonte dos nossos problemas. Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que dele toda boa dádiva, todo dom perfeito. É o que vem dele. Ele é bom. Deus, ele é bom. Ele não faz coisas boas. Ele é. Isso fala da natureza dele, algo que não pode mudar. Então, se ele é bom em todo o tempo, queridos, estando sol ou sendo uma tempestade, ele é bom. Então, dele só vem o que é bom. Porque se a gente pensa por um momento que aquela situação que a gente está passando foi Deus que mandou, a gente tende a se afastar dele. Quando, na verdade, a gente tem que correr para ele. Ele nunca é a fonte dos nossos problemas, mas ele sempre é a solução para todos os nossos problemas. Ele nunca nos deixa, Jesus disse, eis que estarei com vocês até o fim, até a consumação. Quando Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida, ele fala, não, fique tranquilo, porque eu vou, mas eu vou mandar outro que é igual a mim, que vai estar com vocês, em vocês, o tempo todo. Vocês nunca vão estar sozinhos. A palavra de Deus nos garante isso, que não importa, queridos. Entender e dizer que Deus é bom quando o sol está brilhando, com todo respeito, está certo, mas é fácil. Qualquer um pode dizer isso. Agora a gente precisa entender que ele continua sendo bom quando a gente está há dias sem ver sol, lua e estrela. Ele continua sendo bom. E ele continua conosco. Paulo vai dizer para Timóteo que fiel é essa palavra. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Queridos, o sangue pode estar dando na canela. Ele continua sendo bom. E a solução para qualquer um dos nossos problemas. E dele só vem o que é bom. Amém? Voltando para o versículo 25, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E todos de medo gritaram. Eu não sei você, queridos, mas às vezes a gente é tentado a olhar para algumas atitudes dos discípulos e dizer, nossa, quanta incredulidade dos discípulos. Mas é porque a gente já conhece o final da história. Eles não conheciam, eles estavam vivendo a história. Eu não sei você, queridos, mas se eu estou num barco, que inclusive os pescadores estão assustados e eu vejo um vulto no meio da água, eu ia falar, acabou-se. Eu não ia dar um pulo de alegria achando que era Jesus vindo me salvar, não. E os discípulos pensaram, pronto, o que já estava ruim acabou de piorar. É um fantasma. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha Pedro, e descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. A primeira coisa aqui, queridos, a vida de fé, ou a vida da fé, vai fazer com que a gente dê passos, faça coisas que naturalmente não têm nenhum sentido. Queridos, fisicamente é impossível isso aqui acontecer.
alguém andar sobre as águas. Não dá. Inclusive já tentaram, porque tem um povo aí que tenta derrubar por terra os milagres de Jesus, o que Jesus fez. Há um tempo atrás eu ouvi até algumas pessoas falam sobre essa teoria de que na verdade o mar não se abriu, o mar vermelho não se abriu para o povo passar, mas ficou determinada época do ano, em determinada região, a maré baixa e fica tudo bem baixinho. Pois para mim isso só prova que o milagre foi maior. Por quê? Como é que alguém se afoga com água abaixo do joelho? Se o negócio foi esse, para mim o milagre ainda é maior, querido. Amém? Então, a fé vai fazer a gente fazer coisas, passar por situações em que naturalmente isso não se explica. A gente tem que parar de querer achar explicação lógica para tudo. Andar sobre as águas não era algo lógico, mas deixa eu te falar aqui, Pedro não estava andando sobre as águas, Pedro estava andando sobre a palavra de Jesus. Porque Pedro não colocou o pé e saiu andando, Pedro falou assim, se é você fala, porque se você falar eu vou. Ou seja, Pedro andou sobre as palavras de Cristo Jesus. O fundamento ali não era água, porque naturalmente a água não pode sustentar alguém. Eu não sei você, queridos, mas você já parou para tentar ficar, ainda que por um segundo, sobre as águas? Não dá. Afunda na hora. Por quê? O que estava sustentando ali, Pedro ali não era a densidade daquele lago, da água daquele lago, mas a palavra de Jesus. Ele tinha uma palavra, mas não era uma palavra de qualquer pessoa. Era a palavra de Cristo Jesus. Sabe, queridos, outra coisa que isso nos ensina. A nossa fé não deve estar fundamentada no que os outros dizem, no que estamos sentindo, no governo. Não. Ou em qualquer outra coisa. A fé de Pedro estava na palavra. A nossa fé deve estar fundamentada na palavra de Deus. A palavra é o nosso fundamento. E porque Pedro tinha uma palavra, queridos, ele deu um passo de fé. E aqui está a nossa parte. Jesus disse, vem, mas se Pedro não colocasse o pé para fora daquele barco, ele não ia andar. Jesus disse, vem, então está na hora da gente colocar o pé para fora do barco. Coisas não estão acontecendo na minha ou na sua vida muitas vezes porque a gente até tem a palavra, mas a gente começa a fazer conta na nossa cabeça. E aí não dá o primeiro passo. Não, querido, se Jesus disse, vem, esquece que está à sua volta, põe o pé e anda. Amém? Porque é Ele que vai sustentar você. Amém? A situação, se tivesse sol, queridos, não era normal andar sobre as águas. Amém? Com sol, sem vento, aquilo já não era possível. Imagina a noite com chuva e vento. E deixa eu te falar uma coisa, querido, sobre a vida da fé. A fé não faz de conta que o problema não está acontecendo. Um dos textos mais conhecidos pelo povo da fé, Marcos, capítulo 11, versículo 23. Se tiverdes fé. E disser a este monte, erga-te e lança-te. Jesus, em nenhum momento, a gente vai ver Jesus fazendo de conta que o problema não existe. Quando Jesus disse a este monte, Jesus... Sim, era uma linguagem figurada, muito usada entre os judeus, mas naquela hora tinha um monte onde eles estavam dizendo, está vendo esse morro aqui? Isso aqui. Se você disser, sai daí e vai para o mar, ele vai.
A fé, ela não faz de conta que o problema não existe. Fé não é agir, não é dizer que o problema não existe, queridos, não. Porque se você está fazendo de conta que o problema não existe, como é que você vai dar uma voz de comando para o problema? Como é que você vai dizer para o monte sair dali se você está fazendo de conta que ele não existe? A fé, a gente vê o problema. A gente só não age com base nele. A gente não deixa que ele determine as nossas ações. A gente não vive baseado nele. Com problema, sem problema, com montanha, sem montanha, faça sol, faça chuva, a gente vive é pela fé. Amém? Então, a fé, ela não faz de conta que o problema não existe. Ela só não vive baseada no problema ou nas circunstâncias. Amém? Versículo 30. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. O que aconteceu aqui, queridos? Até aquele momento, Pedro estava olhando para Jesus. O foco de Pedro era Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, consciente da palavra que Jesus tinha dado, Pedro estava andando. Mas de repente, ele começou a tirar os olhos de Jesus e olhar a seu redor. E ver o cenário que ele estava vivendo. E aí, queridos, a gente tende a julgar, a gente não, eu sei que vocês nunca fizeram, eu já julguei muito Pedro aqui nessa situação. Que incrédulo. Cara, só dele começar a afundar já é um milagre. Porque a gente não começa a afundar, a gente afunda de uma vez. E aí Pedro tirou os olhos de Jesus. E começou a afundar. Nesse momento, sabe o que aconteceu, queridos? Pedro começou a dar mais importância para o problema do que para aquilo que Jesus tinha dito. Pedro tirou os seus olhos de Jesus e colocou no problema. E aí o problema era muito grande. E naturalmente falando, ele não tinha como enfrentar aquele problema. Sabe, queridos, a gente vai passar por tempestade. Não é incredulidade minha, querido. Sinto te dizer, mas a gente passa por tempestade na vida. Mas a gente tem que aprender a, do começo ao fim da tempestade, passar por ela olhando para Jesus. Porque quando a gente começa a olhar para o problema, aí a gente vai ver que o problema é maior que a gente. E a gente sozinho não tem capacidade de resolver. Mas quando a gente está olhando para Jesus, não é na nossa capacidade, mas é na dele. A gente não está confiando na força do nosso braço, mas confiando nele. Sabendo que ele vai nos tirar dali. Amém? Mas mesmo que por um momento Pedro tenha olhado para a circunstância, ele sabia que Jesus estava ali e ele volta a olhar para Jesus. E fala: Senhor, me salva. Ele olha para o vento e começa a afundar. Mas quando ele grita: Senhor, salve-me. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Primeira coisa, queridos, como que vocês acham que Pedro e Jesus voltaram para o barco? Andando. Jesus não carregou Pedro no colo. Os dois foram andando. E
esse versículo tem algo... Versículo 31 tem algo que fala muito comigo, queridos, porque Jesus estava ali o tempo todo, ele podia ter salvo Pedro antes, mas ele estava esperando uma palavra de Pedro para agir. Deus, ele está conosco o tempo todo. Ele sabe o que a gente está passando, queridos. Ele é o onisciente. Ele sabe de tudo. E eu não sei você, mas eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Se Deus está vendo o que eu estou passando, por que Ele não faz nada? E eu meio que discutia com Filipenses, com o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4. Paulo fala que a gente deve fazer todas as nossas questões, fazer conhecidas a Deus por meio de nossas orações e súplicas. E então, a paz que excede todo o entendimento guardará no nossa mente e coração. Eu falo, cara, se Deus está vendo, por que eu tenho que contar? Ele está vendo. Por quê, queridos? Porque nós somos filhos de Deus, nós não somos marionetes, Ele não manipula a nossa vida. Quando a gente conta, a gente entrega o controle. Quando eu falo, Senhor, eu não consigo. Toma que o filho é teu. Nós estamos andando em fé, demonstrando confiança. Às vezes eu falo que é melhor, é mais fácil a gente passar por um problema em que naturalmente a gente não vê solução. É mais fácil. Porque quando naturalmente a gente não vê solução, a gente entrega logo, fala, Senhor, me ajuda. Porque quando a gente ainda naturalmente vê solução, a gente tenta resolver do nosso jeito. A gente fica tentando para ver se dá. O tal do jeitinho. É como que Adão colocando a folha da figueira, tentando resolver do jeito dele. Mas quando o problema é impossível, a gente logo fala, Senhor, me ajuda. E quando a gente fala isso, queridos, prontamente, quando Pedro fala isso, Senhor, salva-me, prontamente, Jesus puxa ele, socorre ele. Jesus não ia deixar ele morrer ali. Eu não sei, queridos, a situação que você está passando. Talvez você diga, Carol, você não sabe o que eu estou passando e você está certo, eu não sei mesmo o que você está passando. Mas eu sei o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Seja lá qual for a tempestade que você esteja enfrentando, queridos, você tem o socorro bem presente. Quando Pedro voltou a olhar para Jesus e clamou por ele, Jesus estava lá para segurar ele e eles voltaram. Pedro voltou a andar sobre as palavras de Jesus. E quando eles chegaram naquele barco, queridos, a tempestade parou. Amém? E eles chegaram do outro lado. Eles não naufragaram no meio do caminho. Não importa, querido. Jesus tinha dito, pega o barco e vá para o outro lado. Da outra vez, também foi a mesma coisa, que Jesus dormiu. Jesus entrou no barco e disse, cruzemos para o outro lado. Jesus estava cansado, começou a dormir. Veio a tempestade e os pescadores, mestre, não importa que morramos. E Jesus disse, o quê? Que morreu o quê? Cala a boca aí. Mandou tudo parar. E Jesus disse, por que vocês têm medo? Jesus tinha dito, vamos cruzar, vamos chegar do outro lado. Jesus tinha dito para os discípulos, vão para o outro lado. Quando Jesus diz alguma coisa, que eles não importa a tempestade. Fique com o que ele disse. Ele não disse que ia chegar do outro lado. Então a tempestade vai passar. Com tempestade, sem tempestade, você vai chegar. Mantenha os seus olhos em Jesus. Tira o olho da tempestade.
Caminhe sobre a palavra dele. Para de olhar para o problema. Para de dizer o quão grande é o seu problema. Às vezes a gente fica falando para Deus quão grande é o nosso problema. Comece a dizer para o seu problema quão grande é o seu Pai. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, nós já vamos terminar. Em Salmo 46, versículo 1. Você achou? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu acho interessante, queridos, porque isso aqui é o salmista dizendo. Ele não tinha a revelação que a gente tem de Deus. Jesus ainda não tinha vindo revelar o caráter de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Mas mesmo assim, ele sabia que não importava o tamanho da tribulação, Deus era o refúgio, o socorro bem presente. Amém? A palavra refúgio implica em segurança, abrigo e proteção. Refere-se ao papel de Deus como abrigo seguro em tempos difíceis. Fortaleza é um lugar de força e proteção. Assim como uma fortaleza é um lugar seguro contra ataques, Deus é apresentado como uma defesa inabalável diante das dificuldades. Socorro implica em segurança, apoio, denota a ideia de que Deus está presente para nos ajudar em momentos de necessidades. E bem presente indica um estado de proximidade constante. Deus está sempre disponível e próximo em nossos momentos de crise. Não importa a situação, Ele está próximo. Ele só está esperando você deixar Ele agir, queridos. Ele só está esperando que você tire o olho do problema e coloque o olho nele. Em outro contexto, o autor do livro de Hebreus vai dizer que nós devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. E ele vai dizer que Jesus, não tendo em vista, quer dizer, tendo em vista o resultado do que o que ele faria ia trazer, ou seja, tendo em vista a nossa salvação, ele passou por tudo aquilo que ele ia passar. Ele não achou que a vida dele era melhor do que a nossa, antes ele a entregou por nós. A gente tem que, não importa a situação, não importa o problema, ele está no barco. Amém, queridos? Tempestade todo mundo passa. Eu já passei por algumas, inclusive já passei por um furacão. Mas passou. Eu estou aqui. Amém. Seja lá qual for o seu problema, queridos. E eu sempre falo que quando a gente ouve uma palavra, ela pode ser duas coisas na nossa vida. Remédio ou vacina. Remédio a gente toma quando está doente, vacina a gente toma para não ficar doente, não é assim? Se você está passando pela tempestade nesse momento, é remédio. Se você não está passando, é vacina. Não importa, queridos, o tamanho do vento. Não importa a densidade da chuva. Mantenha os seus olhos em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Não importa qual seja a causa, a fonte, o porquê desse problema. Já estou acabando. Não importa qual seja a fonte, a gente deve sempre manter os nossos olhos fixos em Jesus. Não estou dizendo que vai ser sempre fácil.
Mas vou dizer uma coisa, se com Ele já não é fácil, sem Ele não tem solução. Sem Ele não tem saída. Então lembra de fundamentar a sua fé naquilo que Ele disse e manter os seus olhos fixos nele, sem importar a tempestade. Ainda que naturalmente não faça sentido. Nossa fé não é baseada no natural, nem no que faz sentido. Nossa fé é fundamentada nele, na palavra dele, no que ele disse. E ele é fiel. Tiago vai dizer que nele não existe sequer sombra de variação. Paulo vai dizer para Tito, o Deus que não pode mentir. Se ele diz, queridos, ele falou, está falado. Quando Deus diz, é prego batido e ponta virada, ele não vai mudar. Esquece o que estão falando à sua volta. Esquece a tempestade. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador, Cristo Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Não importa quão poderoso seja o vento, ele é mais poderoso do que o vento. Não importa quão grandes sejam as ondas, ele é mais poderoso que as ondas. Ele está no barco, queridos. Ele está no barco, então você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Amém? Aleluia, fique de pé. O grupo de louvor pode voltar para nos ajudar, por favor. Não importa se está sol ou se está chovendo. Ele continua sendo bom, queridos. E ele não mudou. Ele não mudou aquilo que ele pensa a seu respeito. Ele não mudou de ideia a seu respeito. E Paulo vai dizer que as situações que nós enfrentamos aqui é só uma leve e momentânea tribulação, que produzirá para nós um eterno peso de glória. Ei, tá tudo bem. É só uma leve e momentânea tribulação. Ela vai passar. Jesus está no barco. É só você dizer, Senhor, me salva. Sabe, queridos, no momento mais difícil da minha vida, quando eu não tinha mais força nem para orar, nem para fazer uma oração eloquente. E eu já estava começando a questionar por que eu continuava viva. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso que você me tire daqui, porque sozinha eu não consigo sair. E sabe, querido, que ele veio em meu socorro. Ele me tirou de onde eu estava e me mandou para um lugar que, naturalmente falando, eu nem queria ir, ó. E ele me levou para um lugar onde eu fui cuidada. Me cercou de pessoas que eu nem preciso pedir ajuda, ó. Elas me olham e sabem. Se você me perguntasse no final de 2024 que eu continuaria, que eu ia estar morando, se eu ia morar em Campina Grande e continuar dando aula, eu ia dizer, em hipótese alguma, eu nunca mais eu vou conseguir dar aula. Nunca mais eu vou conseguir, eu não tenho mais condições, eu estou quebrada. Mas eu pedi socorro e ele é o socorro bem presente.
E apesar do que estava me acontecendo, o plano dele para mim não mudou. O chamado dele para a minha vida, ele não voltou atrás. E eu não estou te contando isso, querido, para dizer que eu sou melhor que você, não. Eu estou contando isso porque eu sei como é estar numa situação difícil. Eu estou dizendo, pode confiar. Não precisa nem de uma oração eloquente, é só dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, me salva. Não passou muito tempo, queridos. Eu estou falando de outubro de 2024, eu fiz essa oração. Em abril de 2025, final de março, começo de abril de 2025, eu estava em sala de aula, dando aula. Não na força do meu braço, não porque eu queria, mas porque Ele veio em meu socorro. Amém, queridos? Ele te ama. Ele entregou Jesus para morrer na cruz por você. Ele não vai te negar socorro. Para de dizer quão grande é o seu problema e começa a dizer quão grande é o seu Pai. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom. Amém? Você pode engrandecer ao Senhor e dizer que Ele é bom em todo tempo. Não importa a circunstância, Ele continua sendo bom. Nessa manhã, volte os seus olhos para Ele. Ele está dizendo essa manhã, eu estou aqui. Eu sou o socorro bem presente. Ei, fica tranquilo, porque eu vou acalmar a tempestade. Faça dele verdadeiramente o rei do seu coração. Entregue a Ele o controle. Deixe Ele resolver aquilo que você não consegue. E principalmente, deixe Ele restaurar a sua vida. Essa é uma manhã de restauração para alguns aqui. Não é o fim da linha. Não está tudo acabado. Ele não mudou de ideia a seu respeito. Oh, aleluia, Pai. Sonhos sendo restaurados. Aquilo que estava quebrado sendo restaurado. Tem pessoas que estavam como que segurando um caco de vidro para tentar se manter. Como que se daquilo dependesse a sua vida. E dói segurar vidro. Só machuca. E nessa manhã Deus está falando, ei, pode soltar. Deixa que eu vou curar as feridas. Deixa que eu vou restabelecer. Eu não mudei de ideia. Coisas que eu não queria, não era a minha vontade, eu não causei, aconteceram. Pessoas te feriram. Mas eu vou restaurar a sua vida. Não é o fim. Aleluia, apenas creia que Jesus está no barco. E Ele disse que você vai chegar do outro lado. Então você vai chegar do outro lado.
Aleluia. Você pode cantar isso? Se renda a Ele. Amém. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Queremos saber se tem alguém nessa manhã que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida e quer fazer isso agora. Se você está aqui e você precisa confessar Jesus, fazer dele o seu Senhor, ou você deseja se reconciliar, estava afastado e deseja voltar para a comunhão da igreja, do Pai, nós queremos receber você. Tem alguém que está aqui, deseja fazer isso? Glória a Deus, todos salvos? Amém? Entre os salvos tem alguém que não é batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo? Você está aqui,
Quero dizer para você que o batismo é um direito seu. Estar cheio do Espírito é um direito seu. Se você não sabe o que é ainda, nós podemos te ajudar, ensinar a você que o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que Jesus deu para o seu povo, para os seus filhos. Então você pode ser cheio hoje, se você quiser. Tem alguém que quer ser cheio do Espírito? Todos cheios? Todos oram em outras línguas? Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Amém. Tem alguém que está com alguma dor, alguma enfermidade, precisando de oração? Se você está aqui, você precisa entender que a doença não vem de Deus. Então, você não precisa estar com ela no seu corpo. Porque Jesus se manifestou para curar, para nos curar. Ele deu a sua vida. A Bíblia diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, você não precisa sair daqui doente. Você pode ser curado. Todos sarados? Glória a Deus. Então deixa eu dar aqui alguns avisos muito importantes para nós. Amém? Nós ainda estamos recrutando voluntários para o Rema, né? Para o Reminha, na verdade, para servir nas salas do Reminha. Então, se você tem um tempo disponível, deseja servir ao Senhor, ajudando aqueles que estão fazendo rema e precisam de um suporte, nós temos aqui salas onde nós acolhemos as crianças dos alunos. Então você pode vir e ofertar um dia seu, ofertar o seu serviço para abençoar a vida dos alunos do rema. Então você pode nos procurar, pode me procurar, e eu vou dar mais informações se você desejar. No dia 9, o aviso do curso de oração, eu acredito que não começou hoje, viu, pessoal, da mídia. Pode tirar esse aviso do curso de oração. Nós vamos ter no dia 9 o nosso culto C3, o culto de jovens da igreja com Vitor Cisnando. Amém? Glória a Deus. Valeu, Carlinha. Show de bola. Com o ministro Vitor Cisnando vai ser top demais. O Vitor é uma bênção. Se você tem filhos, né, jovens, envie eles para a igreja, traga eles para que eles possam aprender mais com o líder dos jovens da igreja que vai estar ministrando no dia 9 de maio às 19 horas. No dia 10 é o nosso culto de Santa Ceia. Amém? Então, eu tenho sempre batido aqui nessa tecla, mas irmãos, é impressionante como eu ainda estou percebendo pessoas que não vêm para a igreja no dia da Santa Ceia. Eu acredito, irmãos, que o crente, o domingo ele é para ser um dia especial para o crente vir para a igreja. Amém? A Bíblia diz que a igreja se reunia todos os dias, mas tinha um dia especial para eles, que era o dia da ressurreição. Amém? Domingo não é dia de praia, domingo não é dia de cinema, domingo não é o dia de reunir a família apenas. Você pode fazer tudo isso, amém? Mas você precisa tirar o tempo da dedicação ao Senhor, estar na igreja. E o culto de Santa Ceia, irmãos, amém? Do jeito que Jesus disse, Pedro venha, né, saia do barco, ele disse, faça isso em memória de mim. Eu sei que é muito show andar sobre as águas, mas é a obediência também fazer isso em memória dele. Amém? Então eu vou dizer, pula do barco na Santa Ceia, vem para Jesus na Santa Ceia. Amém? Brincadeiras à parte, você precisa entender que a Santa Ceia é algo muito importante, é onde nós nos tornamos ainda mais conscientes de que participamos de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, comendo pão, bebendo o vinho, o suco de uva, ok? Então, não deixa nada te tirar do propósito de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. No dia 16, nós vamos ter culto bem casados, o culto de casais, amém? Às 19h30, dia 16 de maio. Para mais informações, procura o pastor PC aqui, que é o líder dos casais.
No dia 23 de maio, nós vamos ter culto das stars. Aleluia, o culto das mulheres aqui da igreja. Então, você que é mulher, venha, convide pessoas, convide mulheres, logicamente, não qualquer pessoa, mas mulheres do sexo feminino, para estarem aqui, amém? E cultuar o Senhor, falando de coisas concernentes às mulheres, vai ser bênção demais. Glória a Deus. O culto sem cessar ainda não está determinado ainda, o pessoal da mídia também deixa esse aí em stand-by. Nós vamos ter também, irmãos, já uma programação para agosto, no caso, mas vocês já têm que estar preparados, separar esses dias para você, para participar da conferência de mulheres, amém, irmãos? Com a nossa irmã Rossana Lira. É um tempo poderoso aqui na igreja, todos os anos tem essa conferência. Você, mulher, se prepara, compra lá, faz a tua inscrição, vai ser bênção demais. E nessa promoção da conferência, nós estamos tendo a feijoada todos os domingos de maio. Então, hoje mesmo, você que está preparado para sair daqui e não fazer almoço, você pode ir aqui ao lado, na igreja mesmo aqui, e comprar a sua feijoada e levar uma feijoada saborosa para casa, amém? Então, R$20, eu não estava nem acreditando que vai dar algum lucro assim, mas tudo bem, disseram que vai dar lucro, porque R$20 numa feijoada, irmãos, que é muita feijoada, você vai abençoar a sua vida comendo uma feijoada gostosa e abençoar a conferência de mulheres, amém? Então é só ir aqui do lado, na casa aqui, nos nossos departamentos e adquirir lá a sua feijoada, ok? Vai colaborar ainda com a nossa conferência. O nosso departamento de comunicação informa que os membros da igreja têm acesso a todas as fotos dos cultos no nosso canal do Telegram. Você pode entrar para o canal escaneando o QR Code e lá você vai pegar as suas fotos, amém? Vai postar na rede social e vai marcar o nosso @, vai ser bênção demais, ok? Nós também, irmãos, estamos com um programa, um projeto, eu não sei como é que eu chamo esse negócio, de leitura da Bíblia em um ano, né? Glória a Deus. Aqui diz assim: fortaleça a sua fé e cresça na palavra. Participe do nosso plano, é um plano de leitura, irmãos, da Bíblia em um ano. Amém? Nós temos até um vídeo aí. Vai dar para passar o vídeo? Show! Glória a Deus. Com som de preferência. Tira o mute. Está dizendo que está liberado aqui. Ó, olha aí. Aumenta o volume. avançar.
Você entrou no grupo lá, ele vai ajudar você a passar por esse processo aí, tá bom? Vai ser bênção demais. Glória a Deus. A nossa livraria está funcionando. Nós temos mais de 200 títulos da Palavra da Fé. E também temos os livros da irmã Mona Lisa, o Saciando os que têm fome. E o livro da irmã Juliana Paixão, Deus quer te usar. Então você pode me procurar se desejar comprar algum livro lá. A gente pode te ajudar e você vai ser grandemente abençoado. Amém? Após o término do culto, os pais devem pegar os seus filhos imediatamente nas salinhas. Também pedimos que não tragam crianças com sintomas gripais. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Você é abençoado todo dia. Vá na graça e na paz. Pratique essa palavra. Não esqueça de comprar a sua feijoada. Amém? Aleluia. Bom dia a todos. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da Palavra da Fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da Palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word.